O pessoal vai chegando. Eu vou abrir já aqui. Tá bom? Beleza. Também tô com ele aqui, mas fica ruim de mostrar, né? Tá ruim. Tô até folheando ele aqui. I have back. Vou esperar o povo chegar, daí eu vou passando para frente. Uhum. Otávio, nós nunca conversamos sobre o seu TG, hein? Verdade, teacher, verdade. A gente precisa bater um papo sobre ele. Aproveitar hoje Você agora. vai contar tudo para mim como é que foi. Nossa, professor, você não tem ideia. Otávio, Louco. você e a Viviane, ó, imagino que não deve ter saído dos vocês dois. Nossa, professora, foi muito doido, assim. A gente teve cada ideia, assim. E o formato que eu tinha feito, o TCC, o É pré-projeto, projeto, né? né? Ela olhou, falou assim, Era... olha, eu acho legal. Mas pode falar. Pode falar. Ela olhou e falou assim, olha, eu acho melhor a gente ir por esse caminho, assim. Na primeira reunião que a gente teve, ela pegou um papel, assim, e ela esquematizou todo o trabalho de novo, assim, ó. E a gente vai fazer assim, com essa data, dessa forma. E eu comecei a ficar assim, professora, mas eu acho que eu vou ter que mudar o anteprojeto, né? Ela falou assim, exatamente. Ela pegou o meu projeto e virou de cabeça para baixo. Gente, aquele videozinho que eu passei para vocês, ainda passei para a turma esse ano, né? Do Sim. TCC Capenga, sei lá como é que era, TCC lá, que o carinha fala assim, cala bosta, que o coordenador dele fala assim, faz tudo de novo. Nossa, quando ela deu o esquema, eu achei muito legal que ela já tinha uma ideia, um esquema do trabalho dentro da cabeça dela, né? Ah, E aí eu olhei e falei, nossa, que legal, ela prestou atenção no que eu você expliquei tava para falando? ela e já bolou um caminho. Então a gente já tinha um calendário bolado, os passos, quais eram os meses, as semanas que aconteceu o trabalho. Foi muito legal. Mas ela virou o trabalho de cabeça para baixo, praticamente. Daí ele virou uma monografia. Ué. Era para ser um ele trabalho continuou, prático, a gente foi pro... mas ele continuou dentro do assunto, né? O que é legal. Sim, sim. Né? Era um trabalho prático, se tornou uma monografia. Então o meu trabalho, ele é meio que ele é uma monografia, mas tem uma parte muito prática dentro dele, assim, ele ficou Que é meio... essas análises que você se propõe a fazer, né? Exatamente, e a proposta no final do trabalho, que eu ainda propus uma solução de problema. Mas dentro do aspecto, vamos dizer assim, metodológico, né? Dentro daquilo que Sim, a metodologia permite. Tem quantas pessoas? O pessoal voltou? seis Eu não pessoas, consigo eu acho. ver. Então vamos indo. Ó, gente, A Maria Professora, Gabriele tá aí, a Adriele também, a Rebeca. os eu meninos só ainda queria estão. fazer uma pergunta, porque eu cheguei no meio. Quem que foi o orientador dele? Foi a Minha Fuxi. orientadora, É, a Vivi. tá. Então vamos dar Nossa, o pessoal fala, uma eu fico com passeada. tanta pena. O povo fala, é a Viviane. O povo Quer já dá dizer, aquela... vocês conhecem o professor como a palma da mão de vocês. Vocês conhecem melhor do que eu. Olha, eu vou falar uma coisa. Mas a Eu Vivi é também, muito dedicada aos orientandos dela. ela é muito boa, realmente. Eu não achei que Viu? fosse ser tudo isso. Eu fiquei meio com o pé atrás. E quando eu comecei a ver ela se mexendo, eu fiquei. É você Super mesma. Aí dedicada. ela é muito boa. Vamos lá, ó. Júlia, eu Vamos. vou passando, você vai falando, né? Ó, já tem um Beleza. layout. Isso aqui é a capa, né? Essa é a capa do trabalho. Ah. Daí a Ô, gente Júlia, tem... Oi, e a sua orientadora, qual que foi? foi a maravilhosa professora Aline. Ah, entendi. Perfeita. Legal. Não, Tá na mas capa. nós saímos tenso daquela banca, hein, Júlia? Nossa, sim. Eu ainda penso nelas. Aquela banca das Eu mais ainda difíceis, penso nelas uma das vezes. mais difíceis da minha vida. Ai, não Misericórdia. acredito.
Que má sorte a minha. Outro mas dia eu tudo conto bem. para vocês, porque eu conto os babados tudo aqui nessa matéria, né, gente? Eu tenho que contar pros alunos, né? Eu só escutei um misericórdia. Foi eu mesmo. Nunca juntem na vida de vocês. Quem junto, não coloquem junto. Quem mesmo, Júlia? Foi a Ellen e o Felício. Nossa. A Vou banca da anotar aqui. Raíssa foi a Ellen e o Felício. Mas O a Felício gente que pegou o trabalho escolhe. dela e encheu de post-it, assim. Um trabalho, E acho que de encheu, o meu trabalho tá 160 tudo páginas. riscado. Nossa, Tá ele tudo fez riscado, é um monte de verdade. post-it. E aí, durante a fala dele, ele veio puxando post-it por post-it. No parágrafo tal, na frase tal, você falou isso, me explica isso. E ele foi abrindo os post-it, assim, no trabalho. Ai. Bom, Meu gente, depois a gente faz uma aula só sobre orientador, mas para falar bem. Tá bom. Ah, não? Não, pra saber a verdade, né, teacher? Nem mascarar, a gente tem que saber. Ai, gente, eu tô dando risada, tá doendo até a minha nuca. Então vamos trabalhar, vai, ó. Vai, Vamos. Julinha. Aí tem a capa, folha de rosto. Folha de rosto. Eu nem lembro o nome dessas coisas. Aí tem a ficha catalográfica, que é muito importante. Então, aí a gente vem a dedicatória do nosso trabalho. Depois, acho que a gente não fez agradecimentos, ou a gente fez tudo junto. Tudo junto. Ah, não, a gente fez sim, ó, tá aí, eu nem lembro. Os agradecimentos. Daí tem um resumo. Tem umas folhas aí que não tem nada, mas daí segue o resumo. Daí tem o índice. Estou olhando aqui foi também. Um trabalho de muito trabalho, né? Olha quantas páginas. Sim, bastante páginas. Deixa eu ver quantas tem. Tem 167 páginas, tô vendo aqui. Bem grande. E a gente vai começar aí o texto. Aí primeiro tem a introdução, né? E daí começa a fundamentação teórica, que é legal que a professora falou que por mais que seja um trabalho profissional, não só por isso quer dizer que não tenha pesquisa. Eu estava analisando agora e realmente, né, o grosso do trabalho é pesquisa. A parte de planejamento tem acho que 30, 20 páginas e o resto é de pesquisa. Então a gente começa pela fundamentação teórica. Então, como a gente estava fazendo um trabalho que seria um projeto de extensão de comunicação comunitária, a gente teve que se aprofundar nesse tema. Então, daí a gente fala sobre extensão universitária, sobre comunicação comunitária e sobre um pouquinho sobre projetos sociais também. Só para passar para vocês, tá vendo? Ó, elas usam citações da ABNT, mas elas brincam com a citação, o que o Otávio não pode nem sonhar em fazer isso numa monografia, porque a monografia ela é mais o documento lá da pesquisa, né? Ele não podia colocar colorido, por exemplo, colocar aspas, destacando. Então, assim, o trabalho foi feito no Wordão, né, Júlia? E depois foi dado para um diagramador, né? Sim, foi, exatamente. Então, aí deu para o diagramador as diretrizes e ele foi criando e elas foram aprovando o layout do trabalho. Então, isso pode no projeto profissional. No projeto monográfico, isso não pode. Pode ter gráfico, pode ter imagem, pode ter foto, desde que tenha contribuição com aquela reflexão, tá? Mas vamos passar rapidão aqui, porque daqui a pouco é o Otávio que vai falar. Sim. Daí depois da fundamentação teórica, ainda está aí, a gente fez uma pesquisa de cenário. Então, como o nosso trabalho seria aplicado na cidade de Taubaté, a gente fez essa parte da pesquisa de cenário mais voltada para a cidade de Taubaté. Tem um mapinha. Isso, tem mapinha, tem tabela. Depois a gente fez um briefing. Acho que isso foi uma das principais dificuldades do nosso trabalho, achar a estrutura certa para ele, né? A gente queria fazer um projeto social, depois a gente seguiu para a extensão, que foi uma grande dificuldade. A gente não tinha um cliente propriamente dito, né, para fazer esse briefing, mas como o trabalho seria da universidade, né, um projeto de extensão da universidade, a gente fez o briefing, então, da universidade, primeiro o briefing da universidade no geral,
depois o briefing só do departamento de comunicação. Então, a gente fez o briefing dividido em 2 partes. Foi trabalhoso isso daqui, né? Foi bem trabalhoso. Depois de coleta de dados do cliente, vamos dizer assim, né? Que era o departamento. Isso. E daí, depois da coleta de dados, exatamente, a gente foi fazer o benchmark, que tá escrito errado aí, né? Um dos erros, muitos. A gente foi fazer essa comparação, então, dos dados que a gente colheu aqui do nosso cliente, comparando com a concorrência, que foi o que a gente fez o benchmark. Mas o briefing é muito extenso mesmo. Isso, agora já é o benchmark. É benchmark, não é benchmarking. Isso, que daí a gente pegou, então, como comparativo, os nossos concorrentes diretos, a gente também fez benchmark em 2 partes, né? Que seriam as universidades e faculdades da região, e daí os concorrentes indiretos, que seriam universidades públicas do estado. Então, essa parte a gente também fez dividido em 2. Depois do benchmarking, a gente chega nas pesquisas que nós aplicamos, né? Que seriam as pesquisas primárias. E essa foi uma parte também bem extensa e difícil do trabalho, porque a gente fez, se eu não me engano, foram 5 pesquisas diferentes que a gente aplicou. A gente fez pesquisa qualitativa, a gente fez quantitativa com professores e alunos, e a gente fez qualitativa, entrevistas em profundidade também, com professores, com a pró-reitora de extensão. Daí depois vem os dados da pesquisa, né, os gráficos. Também é uma parte bem extensa do trabalho, que são muitas pesquisas. Daí tem aí o planejamento e o dado de todas elas, todas as pesquisas que a gente fez. Daí tem auditorias. Com a conclusão. Isso. E o trabalho ele foi diagramado com 2 colunas, né? Isso, com 2 colunas. A gente achou mais bonito dessa forma também. Eu nem lembro, nossa, faz tanto tempo. Seguindo, a gente tem o diagnóstico, então, finalmente, depois de tanta pesquisa que a gente fez, a gente vem com o diagnóstico, e para o diagnóstico a gente optou por fazer a análise SWOT, daí está dividida por página, né? As forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E daí, depois de tudo isso, vem, enfim, o planejamento do projeto em si, né? Que seria a parte prática, enfim. Então, a gente fez esse planejamento do projeto de extensão. E o planejamento, a gente também dividiu em 2 partes, né? A gente fez o planejamento do projeto em si. E, além disso, a gente também fez uma campanha de comunicação para divulgação e engajamento no projeto do departamento, né? E aí vem todo o planejamento aqui depois apresentado, né? Isso, com os objetivos do projeto, né? Isso vocês vão aprender. Esse planejamento vocês vão aprender redondinho agora, com o Felício, na disciplina de processos estratégicos, tá, gente? Isso, foi ele mesmo que deu pra gente também. Daí tem as ações. Aí tem que entender o projeto, né? Não dá para você explicar. Isso. Eu não sei se você quer que eu explique um pouco mais. Né? Ele foi ficar muito extenso. Ciclos, né? Um projeto, né? Isso, então, gente, era um projeto. Ó, o que a gente está vendo aqui? A ação de relações públicas, a pesquisa, o diagnóstico, o planejamento, aqui elas estão propondo uma solução. Só que é uma solução refletida, com base em informações que foram pegadas, né? Anteriormente. E aí cria-se, essa aqui é a criatividade nossa de solucionar um problema que foi identificado. Tá? E aí foi por esse caminho aqui. Isso. O nosso projeto, então, era para desenvolver essas oficinas de comunicação voltado para as comunidades, né? Então, seriam com o apoio das escolas. Então, a gente separou o projeto em alguns ciclos, cada um focado num tipo diferente de comunicação, né? Então, a gente tinha de fotografia, de produção textual, de rádio, de vídeo, de eventos, cada um para desenvolver essa diferente área da comunicação na comunidade, e daí a gente tem aí listado um pouquinho melhor cada uma das aulas que teriam, oficinas que teriam nesses ciclos, né? Pensaram o que seria cada uma das aulas dentro de cada uma dessas oficinas, né? Isso, daí tem o cronograma do projeto, quando ele iria acontecer,
Deixa eu ver o que mais. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo isso. Daí tem, né, os recursos técnicos, como a gente ia avaliar o projeto, né, para ver se ele atingiu os nossos objetivos ou não. E daí, depois disso, vem a identidade visual do nosso projeto, como a gente planejou, e daí depois a gente tem também o planejamento da campanha de comunicação do projeto. Então, como eu disse, a gente fez 2 planejamentos diferentes, um para estruturar o projeto e um para divulgar o projeto. Daí tem as peças e outras ações também, né, que a gente planejou um evento também. E daí tem o orçamento do projeto, o orçamento e as considerações finais, que é a conclusão. E daí depois tem as referências. As referências é uma parte importante, né? Porque por mais que seja um projeto prático, a gente também tem que sempre seguir as normas para colocar as referências. E uma dica boa das referências, eu sei que provavelmente a professora vai falar, mas é conforme você for usando e usando os materiais, já deixar as referências anotadas, não deixar para fazer tudo no final, senão você vai esquecer tudo e vai ficar horrível. Concordo. Isso é muito importante. Aí tem os anexos. Daí tem os anexos, que daí tá as nossas pesquisas, né, auditoria de opinião, então tá aí, elas estão escritas, né? Tem também o anteprojeto, eu acho que no nosso anexo só tem isso. Só tem o anteprojeto e as aí finaliza com o anexo? Finaliza com os anexos. Deixa eu ver. Finaliza com os anexos. A última coisa é o anteprojeto. E aí tem aqui o projetinho que elas fizeram dentro da disciplina. Isso. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Aqui, ó. Que é o que vocês vão entregar agora esse ano. Tá bom? Isso aqui foi feito em 2017. A gente refez. Deu uma Porque, acertada. na verdade, a gente sempre dá uma acertada no ano do TCC, né? Sempre faz de novo. É que o tema de verdade, né? A gente só acertou de fato no ano do TCC mesmo. A gente mudou de tema, se eu não me engano, ou a gente refinou o tema, então a gente teve que refazer o nosso anteprojeto também. Júlia, vou passar para o Otávio agora. O Otávio vai contar um pouco da experiência dele. Professora. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, você teve que fazer o design digital também, né? Porque... Mas, na verdade, acho que isso é uma escolha muito pessoal também, de fazer dessa forma. Nem todo mundo faz dessa forma. A gente contratou alguém para fazer. Mas eu também acho que isso não é a parte mais importante do projeto, né? Não é o visual. Os professores de RP gostam, mas eles não tiram nota, assim, tão, né? Se tiver muito ruim, tira. Mas não é o mais importante. Aqui, ó, por exemplo, ó, a Stephanie, ela não pagou para ninguém. O dela foi um trabalho. É que o da Stephanie, aspas para Stephanie. Foi muito longo o trabalho dela. Muita coisa a Stephanie pesquisou. Mas ela mesma fez a diagramação. Ela mesma fez o conteúdo dela, ela não pagou. Tá? Para ninguém fazer. Foi bem básico, né? Totalmente diferente das meninas que investiram no layout, tá? E eu sugiro que não fique nem básico demais quem for para o caminho prático, nem se você não tiver dinheiro, né? Porque também precisa ter dinheiro, também não precisa ficar tão tenso em relação a isso. Mas vamos conversar do Otávio, senão o Otávio não vai conseguir falar. Vai, Otávio. E, professora, sem estresse, fica tranquilo. Otávio, você tem o seu assim, aí com você? Nossa, professora, tenho, mas tá lá guardado. Não tem. O seu foi capa preta, capa azul, que cor que foi? O meu foi capa azul. Tá, então vamos imaginar que foi isso daqui, né, Otávio? Parecido com isso mesmo. Ó, tá vendo? Meu trabalho foi capa azul. Isso é capa dura, tá? Exatamente. Não pode ter imagem nem ilustração, professora? No monográfico? Pode, só não pode ter diagramação.
Entendeu? A diagramação, toda essa criatividade não pode ter aqui dentro. Ó. Ele é basicão. Ah, sim, mas na capa pode, né? Se quiser. É isso daqui a capa, gente. É esse o sim. padrão. As imagens você pode colocar dentro do texto Dentro corrido, do entendeu? trabalho, para analisar. Tem que ser conteúdo para ser trabalhado. Tá bom? Ah, Você não entendi. pode acrescentar uma coisa que você não vai analisar. Se for colocar alguma imagem, você tem que descrever o que aquela imagem quer dizer e explicar o que aquela imagem tem, entendeu? Dentro da Tem que ter sua um reflexão. fundamento. Vai, vamos lá, Otávio. Então, Então, professor, eu vou acompanhar pelo seu aí. Eu tenho o meu aqui em PDF também, tá. mas vou acompanhar pelo seu que é mais fácil. Então, foi Tá, a deixa eu. capa e a folha de rosto, porque a capa dura já estava aqui, né? Sim. Aí tem a folha de aprovação, Bonitinho. agradecimento, Os agradecimentos, coisa mais linda. resumo. A gente sempre tem vontade depois de mexer nos agradecimentos, né? O meu agradecimento eu daria uma mexida. Tem o abstract, né? Que já é diferente, porque já tem uma exigência maior, tem que ter o resumo. Depois aqui, em inglês. Que nós é chique. A lista de Lista. figuras. Então, tudo que for usado de figuras tem que listar no início do trabalho. Chama os elementos pré-textuais, antes do texto, tá bom? Listas de quadros. E aí vem o sumário, tá? Meu trabalho não é muito longo, As né? monografias não precisam ser tão mais longas como era antigamente, viu, Otávio? Isso é uma coisa Graças a que Deus. mudou bastante, tá? Porque meu trabalho ele ficou muito curto, ele ficou muito sucinto. Eu preferi fazer uma boa análise do que escrever demais e no final acabar me perdendo no meio de uma grande quantidade de conteúdo, Sim. né? Então eu enxuguei um pouco o grosso de conteúdo gerado, né? Referencial Eu fo- teórico, vamos dizer assim, você não Exatamente. foi ali o maior peso do seu trabalho. Não, não. Que seria esse começo, vamos dizer assim, né? Eu Aqui peguei tá, muita fonte muito boa, foram fontes muito legais. então, ó, o trabalho monográfico, o começo dele parece que é quase que o projeto de pesquisa, né, Otávio? O começão Sim, dele, você tem que dizer quais são os objetivos, você vai falar um pouco da... Aí depois vem na revisão bibliográfica que você vai trazer os autores que vão te ajudar nos assuntos que tem a ver. A revisão bibliográfica aqui entrou Relações Públicas Digital, História, Conceito e Características, porque você falou sobre games, né, Otávio? O que você sim. falou? Ah, Explica qual foi o tema. eu entrei. O tema do meu TCC foi uma análise de dados, né? A ideia do meu TCC foi fazer uma análise de dados específica de um site, né? Então eu peguei um site falando sobre o game Resident Evil e eu estudei todo o contexto dele, né? Estudei acesso, quem entra, por que entra, quando entra, entendendo o papel do relações públicas dentro desse mercado e se tinha um espaço para gente, né? E eu usei esse nicho tanto para estudar um cliente quanto para mostrar que tem um espaço para relações públicas trabalhar dentro disso, né? Então eu separei as minhas pesquisas em mídias sociais, Big Data e análise de dados. Então eu falei um pouco sobre Carolina na Terra, foi uma das fontes grandes que eu peguei em relação ao relações públicas em meios digitais, né? Eu falei muito sobre Big Data. Big Data é uma coisa que está em alta agora. Se você for falar de análise de dados, você entra em Big Data, né? E a análise de dados em si, né? Mídias sociais. Então, eu entrei nesses assuntos para dar um contexto e explicar o que é cada um deles. Expliquei um pouco sobre algumas características que a professora passou ali em cima do Big Data, que é volume, velocidade, né? Porque a Big Data, ela é muito confusa e ela é muito grande. Então, quando a gente está fazendo Cabe uma tudo análise ali, de né, no termo, né? Exatamente. Então a gente já está falando de zettabytes de informação, não é mais gigabytes de informação,
entendeu? É mais. São zettabytes de informação. Não tem nenhum termo que Otávio, eu possa usar fazer para uma fazer pergunta. uma ligação. Teve aquele autor maravilhoso que você caiu na sua mão e falou assim, gente, ele falou tudo que eu precisava escutar na minha vida. Você achou esse cara? Porque às vezes você procura alguém querendo para colocar no seu trabalho, principalmente na monografia. Aí, de repente, tem um autor lá que se fala, ele existe. Você teve essa Olha, impressão? professora, teve, mas eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver se Tá. eu acho aqui o nome dele específico para dar um nome. Porque ele encaixou perfeitamente numa questão de análise que eu queria. Eu falei sobre planejamento. E ele fez uma estrutura de um planejamento que encaixou perfeitamente no Entregou que eu para queria no meu você. trabalho. Entregou de mão cheia para você. Exatamente. Deixa eu ver que está na minha parte de planejamento do trabalho. Vamos mais para frente. Então, isso aqui tudo é referencial teórico que você foi buscando nos autores, os temas que tinham que dar sustentação para a sua análise lá na frente, né? Gente, olha aqui, ó Exatamente. a diferença da citação, tá vendo? O padrão de texto é outro. Né? Ele vem escrevendo, na hora de citar, as meninas brincaram com a citação. Aqui, né, as citações têm um padrão da BNT para ser usado. Né? Muita norma da BNT, né, Otávio? Muita, nossa. Por exemplo, a gente acha que a norma BNT é simples, você vai lá, coloca e pronto, resolveu, né? No meu caso, eu preferi dedicar meu tempo pro trabalho, então eu paguei alguém para fazer a minha norma BNT. Eu achei mais simples, mais fácil e uma pessoa boa, então ela sabe Já como funciona. conhecia, Exatamente, porque é o então ela Luiz, sabe é o como Luiz. é. Ela já sabia. Eu nem paguei no final, né, professora, porque era uma amiga da família e atualmente ela mora fora, mora na Ela fez uma Holanda. revisão para você disso. Exatamente, ela colocou dentro da norma para mim, porque ela trabalha justamente com isso, né? Eu peguei alguém que trabalha com isso. Ela Mas o pega próprio trabalhos de mês. orientador já vai dando as dicas, né, Otávio? Com certeza, com certeza. Então eu enviei para ela só para dar uma correção assim, caso faltasse algo, mas eu já enviei tudo dentro da norma BNT, que foi meu combinado com a Viviane, que tudo que já estava sendo corrigido, já estava corrigido, já ia entrando na norma. Tá. Então a gente foi fazendo Essa daqui foi bonitinho. a pesquisa aplicada, então, que você fez. Você fez uma Sim, qualitativa. sim. Foram qualitativas e aí a quantitativa eu fiz mais a questão de análise, né? Não, não, Aí você foi analisar a o quali... site, né? Daí você foi analisar o site. Exatamente. Tá. Essa foi a qualitativa, né? Eu fiz algumas tabelas e eu fui entendendo como funcionava as publicações em si, né? Então a característica, sobe ali um pouquinho, professora, rapidão, no nome da tabela. Aqui, ó, características observadas nas publicações. Então eu separei para o mídia, desenvolvedor, o enfoque, o que aquela publicação estava falando. Então eu li todas elas, entendi qual era o assunto abordado, qual era a fonte daquela publicação. Eu entendi primeiro o texto, né? E aí pode ir descendo, professora. Aí eu fui entendendo o texto, li uma publicação de cada vez. E aí o resultado das análises. Essa tabela que eu coloquei foi a o pico de acessos que tiveram dentro do site, né? Essa daí vem direto do Google Analytics, né? Então, aí eu vi quais eram os horários que ele entrava. Esse gráfico é do Facebook, para quem já manja de Facebook, tem aí os acessos do Facebook dele. Então, eu fiz uma bonitinha, estudei as publicações, né, individualmente cada uma delas. Aí, ó, eu coloquei os títulos, o enfoque de todas elas, eu acompanhei elas durante 3 meses, desde o início do dia da publicação até o final, né, deram 3 meses, se não me falha a memória, eu tinha começado antes de julho eu já tinha pegado a primeira publicação. E aí você foi E aí foi acompanhando e foi analisando a característica desses dados, né? Foi tipo exatamente. esmiuçando esses dados, né? Exatamente. Então foi bastante informação. Eu fiquei muito no Google Analytics dele para entender exatamente o que estava acontecendo. Eu entrei dentro da Otávio, cabeça dele, você teve praticamente. que
elaborar muitos métodos de análise. Você não podia sentar e ficar analisando aleatoriamente. Você teve que, junto com a orientadora, criar critérios para analisar o conteúdo do site, né? Essas tabelas que foram feitas foi uma metodologia, foi as tabelas ali em cima que a gente passou, características de observação aqui, né, das publicações. Essas tabelas foi por Bardan. Eu me utilizei de Bardan para poder criar uma metodologia de análise. Então eu tive que criar este método. Então, tá vendo, né? gente? O rigor científico que a monografia pede. Não é uma coisa que passou pela cabeça do Otávio, não. Passou pela cabeça do Otávio e do orientador. Existe alguém que pode fundamentar isso daí? Tem que achar alguém que pode dar essa fundamentação. Sozinho Exatamente. não vai poder, né? Exatamente. Foi isso que a gente pensou. A ideia era, a gente precisa de um método para analisar. Qual método a gente vai usar de vários de análise que existem? Ela falou, vamos fazer um método de Bardan, foi a ideia da própria Viviane. Eu estudei um pouco sobre Bardan, contextualizei ela, obviamente, né? E eu utilizei as tabelas dela. Essa imagem que você passou, que está passando aí, é um print screen exatamente de cada publicação. Então, esse daí é o gráfico da publicação, tá? E eu analisei é que a imagem no PDF ficou pequenininha. Mas vai descrevendo, ela teve um acesso tal durante tanto tempo, tantas pessoas, durante qual foi o período de fluxo de acessos dela, e aí eu descrevi no texto embaixo quando que ela foi publicada, que horas ela foi publicada. Apresentava e analisava. Exatamente. O grosso do trabalho foi isso, de ter esse print screen e descrever exatamente o nome da publicação, que momento que ela foi publicada, que horas ela entrou no Facebook, né? E fui analisando parte por parte. Legal. Né? Então dá para ver que tem 3 usuários no Facebook, 6 usuários viram no site, e aí eu vou descrevendo. E a empresa sabe que você fez essa análise? Você chegou a falar para eles? Porque isso daqui é uma... Falei. Nossa, professora. Muito legal. Eu contatei, eu tenho o dono do site, né? Aqui no meu telefone. Eu entrei em contato com ele, conversei com ele, falei, olha, eu queria fazer uma pesquisa, entender o seu site, vamos fazer uma análise de público, né? E aí ele falou, não, perfeito, legal. Me passou a senha do Google Analytics, né? Que você tem que ter uma permissão. Aí ele me passou, eu analisei, aí eu dei todo o feedback para ele depois. Eu não sei se ele aplicou, sendo muito honesto, eu não sei se ele aplicou o que eu passei para ele, mas todo esse trabalho, eu disse quais eram as falhas, onde ele podia melhorar, como ele podia melhorar, qual era a geração de conteúdo. Então, por exemplo, um conteúdo que eu não gostei, que me incomodou, foi um conteúdo onde ele fala do aniversário de uma criança de 6 anos. Foi uma publicação que não teve acesso nenhum, ninguém gostou da publicação e não fazia parte de um contexto. Então, falando sempre sobre jogos, sempre sobre eventos grandes, eventos no exterior, sobre a influência do europeu no Brasil, e aí do nada ele publica um aniversário de uma criança. Nossa, viajou. Viajou. E outra coisa, fazendo uma publicação 11 horas da noite. Então, tudo isso você foi dando, depois na sua conclusão, você vai trazendo esses elementos do grosso que você, das questões que você levantou. Exatamente. Então, eu fiz as tabelas, eu tirei os prints e segui a linha de acessos, e depois eu fiz um paralelo entre o acesso e o conteúdo, o horário que foi publicado e o que estava falando. E aí eu vi mais ou menos, eu consegui entender mais ou menos, porque eu fiz uma análise, eu acho que de 8 publicações, né? 6 publicações. E ele tem 20 anos de história. No Facebook dele, ele tem 403 mil pessoas acompanhando ele. O site deles tem muito acesso. Então, para eu saber exatamente, eu teria que analisar pelo menos um período um pouco maior. Né? Mas, assim, tem uma validade muito grande a sua pesquisa,
por conta dessa questão da inteligência dos dados, né? Saber usar os dados de maneira inteligente, né? Hoje isso Sim. é tema Essencial. atualíssimo, Sim. né? Você só fez um recorte, né? Você pegou esse tema e trouxe para um site de jogos, de games, e analisou esse site e foi a sua pesquisa, né? Exatamente. Gente, eu queria a gente já ir partindo para a finalização, senão vai cair de novo, nós vamos ter que entrar de novo, né? Eu acho que a gente não tem muita necessidade. Eu vou fechar aqui a tela, né? Aí o Otávio finaliza também com referências, né? Depois tem Sim. apêndice, depois tem É que aqui, ó, Oi. como eu estava utilizando do site dele e eu estava usando do nome dele, eu tive que pegar uma permissão dentro do site da Unital para poder estar usando todas as informações, né? Caramba! As informações que eu publiquei são informações muito pessoais de dentro da empresa. Então eu fiz esse contratinho de que eu não poderia estar publicando para o mundo este trabalho. Eu posso falar sobre ele na minha apresentação de trabalho, caso eu precise abordar um assunto, mas o mundo eu não posso deixar público, entendeu? Sim. Ele está dentro da faculdade, dentro da faculdade tem a permissão. Eu organizei para ele, ó, se eu precisar falar sobre o meu trabalho, eu vou falar. Ele, não, tudo bem, mas não deixa público, porque o concorrente pode usar, né? Muito Meu legal. trabalho saiu bem barato, por sinal, fiquei muito feliz. Não foi muito caro. Que é uma característica da monografia. Ela tem um valor Graças a Deus. muito acadêmico, de conhecimento muito grande, e não necessariamente ela é custosa, né? Ela não dá tanto trabalho financeiro, né? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para um dos dois, para a gente finalizar? Eu só queria... Fala aí, Maria. Não, eu só queria fazer uma pergunta geral mesmo, só porque eu fiquei na dúvida no começo, se é a gente que escolhe quem vai estar na banca. Sim. Você Ah. você pode pedir para o professor se inscrever na sua banca, mas quem escolhe mesmo são os professores. Então, por exemplo, eu quero o orientador seu, ele vai estar na sua banca, ponto. Aí você pode falar, ô Aline, por favor, você poderia colocar o seu nome na minha banca para você me avaliar? Aí ela fala, olha, querida aluna, eu posso colocar sim. Ou não, não quero colocar, mas bem provável que o professor vai falar, põe o sim, no final não põe, mas isso Vocês acontece. dão. Mas quem decide no final é a coordenação de estágio, que vai ver o horário do professor, se ele está lá na escola, na faculdade, e aí por aí vai. São muitas as situações até que conseguir fechar exatamente o nome com o dia, com o horário, então tem que cruzar muita coisa para dar certinho. Eu acho que o fato de eu não estar na banca do Otávio foi uma questão dessa, né, Otávio? Era dia que eu não estava na faculdade, Foi. acho. Né? Foi. É até uma dica, né? Quando você for marcar o seu TG, se você quiser que alguém esteja na sua banca, dá uma olhadinha no horário antes para ver se é o dia do professor. Ou quando Porque, não quiser que alguém esteja. Ou quando não quiser, exato. Você marca no dia que ele não vai. Isso não funciona com o Felício, tá, gente? Porque Se ele vai quiser só estar na pra sua banca, ele vai estar lá. Ponto. Ai, no fim eu dou risada com vocês. Professora, não fala nada, hein? Não, Ficou na aula, segredo. Bico fechado. Não, gente. Tem que ajudar aqui. Gente, eu queria muito agradecer a presença dos dois convidados. Assim, eu acho que deu para dar um panorama, né, do que é um trabalho, do que é o outro. Os dois dão trabalho, né? A gente vê que dá trabalho fazer TCC, entendeu? Dá trabalho. A questão é a característica e o objetivo de cada um deles, mas que você vai ter que escrever, que você vai ter que diagramar, que você vai ter que ler, que você vai ter que usar a norma da BNT, vai tanto para um quanto para o outro. Vai ter que fazer pesquisa, tem que correr atrás de gente para responder. Não vai ter jeito de não pensar nessas questões. Por isso que o tema que tem a ver com você é tão importante, porque daí tudo isso fica, vamos dizer assim, muito mais fácil. Mais fácil, é como aquela roupa que cabe em você, né? Dá para você levar
É confortável Sim. até o final. Você sente prazer de estudar e ler sobre aquilo, né? E quando você sente prazer, você naturalmente está mais focado em fazer, você tem o incentivo de acordar cedo e fazer aquilo, né? E falando em acordar cedo, eu já dou uma dica que eu segui para mim mesmo, né? E que eu passei para algumas pessoas quando eu estava começando meu TCC. Gente, não deixa acumular coisa para escrever, pelo amor de Deus. Não precisa seguir exatamente o calendário